Nápoles e Inter entraram em cena pelo Grimaldo. Os dois clubes de Itália já encetaram os primeiros contatos com os representantes do jogador para conhecerem as condições necessárias com vista à contratação do lateral esquerdo do Benfica. A Juventus é outro clube atento à situação do espanhol e poderá mesmo avançar para esta aquisição, caso perca Alexandre ou mesmo Luca Pellegrini. O Nápoles já mostrou interesse noutras janelas de mercado e prepara-se para voltar à carga. Apesar de já ter contratado Matias Oliveira, que também foi um alvo do Benfica, o emblema da Série A pode precisar de mais um reforço, pois está em vias de perder Golan e Mário Rui também pode sair. Também o Inter está à procura de reforçar a posição para dar concorrência a Goza. Perisic, titular na última época como lateral esquerdo, no habitual sistema de 3 centrais do Clube de Milão, está a caminho do Tottenham. O Nápoles, segundo apuramos, procurou ainda analisar a concorrência e fez questões sobre o interesse do Barcelona em Grimaldo. No entanto, o clube blaugrana virou as atenções para Gaia e Marcos Alonso, pelo que a possibilidade de avançar para a defesa do Benfica caiu por terra. O lateral foi formado em La Masia e nunca escondeu que seria um sonho voltar a representar os catalães. O Barça é a minha casa, guardo muito carinho, nunca vou fechar essa porta, expressou antes de defrontar o Barcelona na Luz na Liga dos Campeões. O Benfica apresentou ontem ao Sporting de Braga uma proposta formal por Ricardo Horta. Os encarnados oferecem 10 milhões pelo passe do extremo de 27 anos e pretendem fechar o negócio no decorrer desta semana, contando para o efeito com a vontade do jogador em regressar ao clube em que se formou e de onde saiu em 2011. Apesar de ter contrato com os minhotos até 2026 e de ter uma cláusula de rescisão de 30 milhões, Ricardo Horta acredita que António Salvador, presidente do Sporting de Braga, vai aceitar negociar com a SAD liderada por Rui Costa. Conforme já demos conta, coloca o extremo como um dos alvos prioritários para reforçar o plantel às ordens de Roger Smith. Quanto à definição da quantia indicada na proposta, a explicação é simples. Conforme revelaram as escutas do processo Cartão Vermelho, a 21 de maio de 2021, o empresário Jorge Mendes garantiu a Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, que tinha a certeza de fazer um negócio por 10 milhões, apesar de achar que por 8 seria possível o jogador assinar pelos Leões. Na altura, o dirigente do Sporting questionou o agente se o Benfica não avança por ele. Ao que Mendes respondeu: "Eles gostam muito do gajo, mas eu guardo-te isso." Com base nestas indicações, os encarnados colocam agora em cima da mesa os tais 10 milhões para convencer António Salvador a vender o passe do extremo. Isto apesar de recentemente o líder dos arsenalistas ter dito que não queria negociar Ricardo Horta, escudado no facto de o mesmo ter renovado até 2026. Atualmente ao serviço da Seleção Nacional, que está concentrada tendo em vista a disputa de 4 jogos da Liga das Nações, Ricardo Horta agrada ao técnico alemão e também a Rui Costa, que o considera mesmo um dos melhores jogadores a atuar no campeonato português. Jonas ficou ontem retido no aeroporto de Lisboa e foi constituído arguido na operação Fora de Jogo. O antigo avançado do Benfica foi identificado pela autoridade tributária quando chegava do Brasil, fazendo assim disparar um alerta da Interpol, que procurava identificar o seu paradeiro. Foi-lhe aplicada a medida de coação mais leve, ou seja, o termo de identidade e residência. O brasileiro, de 38 anos, foi interceptado por 2 elementos dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, que o deteve até que chegassem 2 inspectores da autoridade tributária. O ex-avançado junta-se assim à lista dos outros elementos que já haviam sido constituídos arguidos. A mega operação, recorde-se, levou a 4 de março de 2020 à constituição de 47 arguidos, 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares, entre os quais a SAD do Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa, Frederico Varandas, assim como os presidentes Sporting Braga, Vitória de Guimarães, Portimonense, Marítimo e Estoril. Jorge Mendes, dono da Gestifood, também foi constituído arguido. O Rio Ave também foi alvo de buscas, com as autoridades a procurar os contratos do antigo treinador Pedro Martins. Em causa estão suspeitas de negócios simulados entre clubes de futebol e terceiros. Os valores rondarão os 15 milhões de euros. Os fatos em investigação são suscetíveis de entregar crimes de fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais.